poderosamente no nome de Senhor Jesus. Hoje eu quero falar sobre o ano 70 depois de Cristo, a destruição de Jerusalém, o cerco que Jerusalém passou. Jesus, ele tinha o seu povo judeu dentro de cativeiro, e após o profeta Daniel profetizar a chegada de 3 príncipes para Jerusalém, a Bíblia diz no livro de Daniel, capítulo 9 e versículo 24 a 27, Jesus deixa profetizado 3 príncipes que ia vir para destruir a cidade de Jerusalém. O primeiro príncipe seria Jesus. Após a restauração de Jerusalém, a cidade ia passar a receber o Messias como seu príncipe, que ia sentar no trono de Davi. Após essa profecia do profeta Daniel, a Bíblia diz que Israel rejeitou Jesus, e agora o templo que foi construído, reconstruído através de Neemias e Esdras, o povo judeu rejeitou Jesus e não reconheceu o Messias que foi profetizado há 490 anos antes da chegada de Jesus. Pois é, saindo do Messias, Daniel profetiza o segundo príncipe, agora que vem a destruição da profecia de Jerusalém. A Bíblia é muito enfática a dizer que Daniel profetizou que o príncipe que vinha ia entrar dentro de Jerusalém, ia entrar no templo de Jerusalém e ia destruir a cidade. Veja só, após 490 anos que o templo foi reconstruído dentro de Jerusalém, o povo de Israel agora recebe essa profecia que Tito, o imperador de Roma, no ano 70, 14 de abril, ele cerca a cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém agora ela é cercada através do exército, a legião de soldados romanos, ele cerca Jerusalém. No ano 70, após 37 anos, após a morte de Cristo, Jesus, ele desfaz a sua profecia. A profecia de Jesus é desfeita, por quê? Porque Israel rejeitou o Messias. Jesus entrou em Jerusalém montado numa jumenta, no dia triunfal, na entrada triunfal, no ano 30, Israel rejeitou o Messias. A profecia que Deus liberou para Jerusalém, agora seria removida pelo próprio Jesus. Jesus disse certo dia, andando pelas ruas de Jerusalém, os discípulos fazem uma pergunta para Jesus. E ele disse: não ficará pedra sobre pedra aqui, antes que venha o dia terrível do Senhor. Ou seja, Jesus desfez a profecia que ele mesmo liberou no livro do profeta Daniel. No livro de Lucas, capítulo 19 e versículo 43 e 44, ele diz assim, ó: porque dia virão sobre ti em que os seus inimigos te cercarão de trincheira, e te cercará e te estreitarão de todos os lados, e te derrubará a ti e aos seus filhos que dentro de ti estiveres, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Veja que Jesus desfez a profecia que no livro de Daniel, capítulo 9, ele deu a ordem para o rei da Babilônia, para Neemias reconstruir o templo de Jerusalém. Após Jerusalém estar sitiado por Tito, o imperador, a Bíblia diz que um historiador judeu chamado Flávio Josefo, ele diz que no cerco de Jerusalém morreu mais de 1 milhão de judeus de fome,
porque ninguém entrava e ninguém saía de dentro da muralha de Jerusalém, porque Tito cercou essa cidade, porque Cristo liberou essa profecia que não ficaria pedra sobre Jerusalém. E agora Tito cerca a cidade no ano 70, após 37 anos da morte do Messias. A cidade agora passa por um período de dor, pessoas morrendo de fome, pessoas passando necessidade, e a cidade cercada por Tito. Chegou uma hora que a rebelião dos Zelotes, um grupo judeu, se rebeliou contra aquele cerco, e Tito invadiu Jerusalém e destruiu a cidade, como Jesus profetizou na sua palavra. A palavra do Senhor se cumpriu desde a saída da ordem do profeta Daniel e desde a chegada do Messias, que o templo foi reconstruído em Jerusalém. Por causa da rejeição de Israel, Cristo desfez a sua profecia e agora falta o príncipe que ia chegar para reger Israel, que é o último, que está no versículo 27 e do capítulo 9 do profeta Daniel, que seria o anticristo, o último príncipe, que seria o Messias do judeu. Essa profecia Cristo não removeu, porque é futurista e é escatológica. A cidade de Jerusalém foi sitiada, foi destruída, e o povo passou agora sendo espalhado pela Judéia, sendo espalhado por todo Jerusalém, e a igreja apostólica, aqueles que o remanescente da igreja apostólica, saíram semelhando o evangelho em toda a Judéia, todo o Oriente Médio, até chegar, após 2000 anos da morte de Cristo, chegar na nossa geração. O que eu quero dizer, meu amigo e minha amiga, que Jerusalém foi castigada pela sua rebelião, pela sua rebeldia contra Jesus. Não reconheceu Jesus como Messias. O primeiro príncipe que ia vir foi Jesus, ele rejeitaram. O segundo príncipe que o profeta Daniel profetizou foi Tito, o império de Roma, que ia vir e cercou Jerusalém e destruiu tudo que tinha ali sobre o seu derredor, e a cidade passou a pertencer ao Império Romano. Após a destruição de 70 depois de Cristo, após 37 anos depois da morte de Cristo, Cristo teve que levantar pessoas e homens inspirado pelo Espírito Santo, para a sua palavra não morrer no altar do sacrifício ou do sacrilégio na mão dos ímpios. Deus levantou os 12 apóstolos. Deus levantou, através do seu Filho Jesus, levantou o apóstolo Paulo para trazer a doutrina, o fundamento apostólico, o alicerce da salvação e do arrebatamento da igreja, a salvação da alma do ser humano, para não perder a sua crucificação. Jesus levantou João na ilha de Pátio, e ali ele deixou escrito os últimos dias, os últimos acontecimentos escatológicos para a nossa época. O que eu quero dizer é o seguinte: quando nós rejeitamos o Messias, quando nós rejeitamos Cristo, rejeitamos Jesus, assim igualmente ele nos rejeita e nós passa a ser um sepulcro caiado, sem a presença do Espírito Santo na nossa vida. Amém? Após 70 anos de Jerusalém, Cristo deixou uma profecia que é muito lindo, e ele falou, olha só, ele falou que a igreja seria arrebatada, e o príncipe que está para vir sentará no templo de Jerusalém, se fingindo como Deus, querendo ser Deus, igual a Deus, e enganarão as nações, e aí começará a grande perseguição final
antes do arrebatamento da igreja, a profecia foi lançada. E após o arrebatamento, o anticristo sentará no templo de Jerusalém pela terceira vez, após o templo ser construído, após a profecia de Daniel, capítulo 9 e versículo 27. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus venha nos iluminar poderosamente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.